Cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, diz ao Senhor, é meu refúgio, meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Deus meu, em quem confio. Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará, te dará pastos verdejantes. Cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, diz ao Senhor, é meu refúgio e meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Deus meu, em quem confio. Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará, te dará pastos verdejantes. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo tua morada. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo tua morada. Só fale o que edifica, vamos profetizar, manifestar a vida e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida vou profetizar a santificação e nenhuma maldição te alcançará, não te alcançará. Só fale o que edifica, vamos profetizar, manifestar a vida e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida vou profetizar a santificação e nenhuma maldição
Irmãos, tem uma SPIN, placa IWA7G92 com os faróis ligados ali na frente da igreja. Uma SPIN, placa IWA7G92. Glória, um manancial de vida que nunca secará. Boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos começar então louvando a Deus. Esse louvor, eu acredito que todo mundo aqui se identifica. O nome do louvor é Deus de Amor. Quem souber pode cantar. E quem quiser ir abençoando o seu irmão, né? Para que o propósito de Deus se cumpra aqui nessa reunião na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sol. Estava no mundo perecendo em pecados e delitos, sem compreender o sentido da vida, sem saber que havia salvação e que existia Deus de amor, misericórdia e graça. Também não sabia que seus olhos estavam sobre mim. Fui chamado, escolhido, sei que nada merecia. Estava no mundo perecendo em pecados e delitos, sem compreender o sentido da vida, sem saber que havia salvação e que existia Deus de
Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Satisfação estarmos aqui novamente na casa do Senhor, podendo agradecer, louvar e entregar as nossas questões para Ele. Eu vou ler 2 versículos com os irmãos, vocês não precisam abrir. Está em Lucas 12, 29 e 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Amém, irmãos? Então, vamos inclinar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, nos concentrar agora no Espírito que habita em nós, que muitas vezes nos inquieta, nos dá dicas e nós por dureza não ouvimos e erramos feio e às vezes erramos na mesma coisa. Amém? Querido Pai, chegamos à Tua presença, Deus, para Te agradecer pelas Tuas misericórdias, Deus, para Te agradecer pelos Teus cuidados de estarmos aqui ainda hoje, Senhor. Te agradecer, Deus, porque as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, Pai. Deus, Te pedimos perdão, Senhor, porque erramos muito, erramos rude, Senhor, erramos diariamente, Pai. Erramos muitas vezes, Senhor, pela dureza do nosso coração, Pai, por ignorarmos os nossos erros, por ouvirmos e não querermos mudar, Pai. Coisas que se tornam, Senhor, domésticas, normais, diárias para nós, Pai, mas que não são o que Tu quer, Pai, que não expressam o Teu nome, coisas que dão um mau exemplo, um mau testemunho para as ovelhas, Pai. Perdão, Senhor, porque somos desobedientes às Tuas ordenanças, aos Teus pedidos, não temos compromisso com as Tuas coisas, Pai. Perdão, Senhor, porque muitas vezes como líderes estamos fora da Tua visão, fora do que Tu quer, Pai, e assim resultando a morte de muitos e muitos irmãos, ovelhas, a indignação de muitas pessoas que ainda não aprenderam a julgar a profecia e não o profeta. Ó, querido Pai, que Tu não desista, não desanime de nós, Senhor. Tu sabe o que podemos suportar, Tu sabe a medida em que conseguimos suportar as Tuas correções, as dificuldades, Pai. Traz agora, Senhor, à memória tantos milagres, tantas dádivas, tantas experiências que nós já tivemos contigo, Senhor, com os Teus anjos, Pai, em nome de Jesus, cada livramento, Pai. Ó, querido Deus, que não seja em vão o trabalhar que Tu já teve e terá nas nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a ser, Senhor, seres que rejeitam o Teu poder e a Tua graça, seres que desperdiçam, Pai, as Tuas coisas, Pai, os Teus desejos, os Teus talentos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca no nosso coração o agradecimento, a gratidão, porque Tu já nos deu muitas coisas, Pai. Querido Deus, Tu diz na Tua palavra, Senhor, que prosperidade é não ter falta de nada, Pai. E nós não temos falta, Senhor, de nada, assim, de maneira que possa nos agredir firmemente ao nosso físico, Pai. Mas nós queremos muitas coisas, Senhor, e isso nos inquieta e nos tira da Tua vontade, da Tua graça, Pai. Deus nos ensina, nos ajuda, nos abençoa, Senhor, de uma forma que possamos estar Te buscando mais, Pai. Que não seja mais só o natural as nossas bênçãos, mas que seja o desejo de estar contigo, de jejuar, de orar, Pai. Coloca no nosso coração uma vontade que nem nós podemos entender, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o mesmo desejo que temos pelas coisas naturais, pelas coisas que não levam à vida, Pai. Coloca também para as Tuas coisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Enche, Pai, os grupos familiares desta cidade, de irmãos, de ovelhas novas, Pai. Capacita os líderes a agirem como Tu quer, Pai, e não como o emocional deles acha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não permita, Senhor, que os nossos desvios de conduta venham estar manchando o Teu nome pelas ruas das cidades, Pai.
Em nome de Jesus, que nós já não sejamos mais, Senhor, os crentes que o povo conhece, Pai, os devedores, os pilantras, os mentirosos e fofoqueiros, Pai, mas que nós sejamos os crentes, Pai, que sangram para que o Teu testemunho, Senhor, vivifique, Pai, para que o Teu testemunho seja ecoado nas ruas, nas praças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser os crentes, Pai, que oram e os milagres acontecem, Senhor, porque há um esforço, há uma negação da carne, para que o Teu nome e a Tua glória, Senhor, se sobressaiam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos a ser vistos apenas pelas bênçãos naturais e materiais, Pai, mas que nós venhamos a ser vistos pelas bênçãos espirituais, pelos frutos do Espírito, Pai, pelo poder da oração, Senhor, da intercessão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a não esperar nada em troca, a não querer a glória, a não nos sentirmos, Pai, desejados, Senhor, porque somos melhores, Pai. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração o entendimento que tudo que temos e somos é por misericórdia Tua, Pai, e que tudo de bom que sai de nós, Senhor, é porque Tu quer nos usar para um fim proveitoso, Senhor. E em nome de Jesus, abençoa essa igreja, Pai. Enche esse ambiente, Pai, dos Teus espíritos, dos Teus anjos, Pai. Enche esse ambiente dos Teus dons e talentos, Pai. Que hoje aqui não se encontre a preguiça, a vergonha de orar pelos irmãos, Pai. Que aqui não se encontre o medo das orações não se cumprirem, Pai. O medo da rejeição, Pai. Do olhar torto, da amargura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que hoje Tu tenha liberdade aqui para usar os Teus filhos, Pai. Porque, Deus, se nem aqui Tu puder, Senhor, nos usar, então é em vão, Pai, que Te buscamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos inquieta, Senhor, quando estivermos em público, Pai, a darmos bons testemunhos, a orar, a evangelizar, Pai, a falar do Teu nome para as pessoas saber, Pai, que existe um Deus verdadeiro e puro que mudou a minha vida, que mudou a nossa vida, Pai, e que pode mudar a vida deles também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, enche, Pai, enche os armários dessa igreja para que possa ajudar, Senhor, quem precisa de ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, os alimentos, os dízimos, as ofertas, Pai. Coloca, Senhor, na mente de cada irmão aqui o discernimento de uma palavra para que todos nós possamos agregar, Senhor, a cada um, Pai. Para que nós não venhamos aqui apenas para sugar, Senhor, mas que a gente tenha algo preparado que Tu nos revelou e que Tu nos mostrou, Pai. Abençoa, Pai, os Teus levitas com talento, com dom, Pai, de voz, de canto, de tudo que Tu quiser, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que hoje nós estejamos de coração aberto para Te receber, Pai, porque as nossas coisas nós cuidamos muito bem, Pai, mas as Tuas ainda estamos em falta, Senhor, porque não acreditamos fielmente na próxima vinda, Senhor. Não acreditamos de verdade, Senhor, que havemos de morar Contigo, Pai. Ou se acreditamos, Senhor, achamos que já estamos prontos e preparados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida, Pai, cuida, porque muitas surpresas hão de vir, Senhor. Tem sido dito, Pai, que os calouros, Senhor, irão surpreender, Pai. Então coloca, Senhor, coloca essa juventude, esse povo novo a derramar óleo, a derramar bênçãos, visões, sonhos, talentos aqui, Senhor, para quem sabe assim mexer aquela borra antiga que está parado no fundo do tacho, Pai, e que está quase petrificando, Senhor, porque Tu já não consegue usar, porque a sabedoria e o entendimento os tornaram soberbos e a carne manchou o pensamento deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, retira, Pai, retira do corpo dos meus irmãos o peso que o inimigo coloca sobre os pés, sobre os ombros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, retira, Pai, o peso, Senhor, do ego, da vaidade, da avareza que penetra a mente das irmãs, Pai. Em nome de Jesus, da arrogância, da vaidade, Senhor. Ó, querido Deus, porque nós não somos, Pai, diferentes, Senhor, nós somos iguais, Pai. Tu apenas nos trata de maneiras diferentes, porque Tu sabe onde é a fraqueza de cada um, Pai. E em nome de Jesus, que nós não tenhamos nojo ou receio do nosso irmão, Pai, que nós não tenhamos amargura, rejeição, Senhor, ou sintomas de superioridade, Pai, porque nós somos todos vermes, Pai, vermes de Jacó, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai,
porque quando somos grandes é porque Tu nos usa, Pai. Obrigado, Senhor, porque assim como Davi derrotou Golias, Pai, nós somos mais do que capacitados, Senhor, para derrotar todo e qualquer problema, Senhor, que adentra as nossas vidas ou que circula a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa coragem, Pai, esteja em erguer as mãos para o alto e clamar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa confiança esteja nas Tuas promessas, Pai. Porque o mundo vê cada dia mais que de nada adianta as coisas naturais, Senhor. Porque a natureza que Tu criou, revoltada, está destruindo tudo, Senhor. E nada impede a ação dela, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu conforta o coração dos Teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, porque confiando em Ti sabemos que nada pode nos abalar, Pai. Por amor de Ti, por amor da Tua palavra, Senhor, somos chamados de loucos, Pai, somos entregues à morte diariamente, Senhor, subjugando as nossas próprias vontades, para que Tu, Senhor, se sobressaia, Pai, para que vejam, Senhor, a verdadeira vontade, Senhor, que vem de Ti, Pai, o verdadeiro amor, Senhor, o verdadeiro carinho pela população e pelas coisas do Senhor, que ainda nos falta, Pai. E em nome de Jesus, muito obrigado por este culto, Senhor. Que não venha a ser um culto em vão, Pai, mas que seja um grande culto, Senhor. Que as pessoas saiam daqui alegres e possam passar a semana buscando e aplicando nas suas vidas o que aprendem, Pai. Não apenas retendo e estocando esse alimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Queria convidar o grupo Nardo para um louvor, depois os Meraritas na sequência. Quero convidar os irmãos a nós abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Perdão, é Obadias. É pertinho, é vizinho aí. Obadias capítulo 1. Quero ler uma palavra com os irmãos aqui. Vamos louvar o Senhor logo após a leitura aqui. Versículo 3. Obadias capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Igreja, em nome de Jesus. Continuamos em momento de oração. Temos que confessar nossos pecados diante do Senhor. Ele nos protege, nos cuida, livra de tribulações, e mesmo assim somos ingratos. Atende a minha oração. Escuta, ó Deus, meu clamor. Atende a minha oração. Mais uma vez. Escuta, ó Deus. Porque tu tens sido
ao teu nome. Sim, Senhor. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome, Jesus. Convido os irmãos a nos abrirem Lucas, capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, verso 11. Vamos ler juntos aqui. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Período desse cântico, os irmãos que desejam ofertar, dizimar aqui junto do gasofilácio ou do QR Code aí na conta da igreja, os irmãos sintam-se à vontade, amém? Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos e que Ele possa trazer paz no nosso coração essa noite, amém? Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa, e as nações verão tua justiça, e todos os reis a tua glória, e terás um novo nome, que a boca do Senhor designará. Designará por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como resplendor, e a sua salvação como a tocha acesa, e as nações verão tua justiça, todos os reis a tua glória, e terás um novo nome, que a boca do Senhor designará, 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 designará.
descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a sua salvação como a tocha acesa, e as nações verão tua justiça, todos os reis a tua glória, e terás um novo nome que a boca do Senhor designará, designará. Sobre teus muros, ó Jerusalém, pois guarda todos os dias e todas as noites, jamais calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na sobre teus muros, ó Jerusalém, pois guarda todos os dias e todas as noites, jamais calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na Amém, irmãos, podemos sentar? Já quero convidar a passar aqui no palco aqui o Lincoln Pereira com os pais, por favor, pode passar aqui, com os demais convidados também. Amém? Convido o irmão Olmiro, nós vamos estar fazendo a apresentação do Lincoln. Amém?
Os irmãos sentem aí por uns 10 segundos, já pode levantar de novo aí para nós confirmar aqui, estendendo a mão, orando junto com a vida dos irmãos aqui, amém? Boa noite, igreja. Então estamos aqui na presença do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, do Senhor Jesus, da congregação, dos pais do Lincoln, das testemunhas, dos padrinhos, para nessa noite tão especial, que assim aprove ao Senhor, nós trazermos no templo diante de Deus este jovem, bonito, cheio de saúde, para estarmos colocando ele aos cuidados, à proteção de Deus, e para que esse Deus maravilhoso venha estar capacitando os pais, as testemunhas, os padrinhos, com sabedoria, com discernimento, com vida, para que possam então transmitir a verdade de Deus para o Lincoln, para que até quando ele vier ficar moço, ele esteja sempre sendo guiado e possa escolher permanecer nos caminhos do Senhor. Então vamos agora estender a mão sobre a vida dele e nós vamos colocar diante do Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, chegamos neste momento, Senhor, na tua presença e colocamos a vida do menino Lincoln diante do teu altar. Senhor, consagramos a vida dele a ti, Pai, para que ele esteja de dia e de noite, recebendo todos os cuidados divinos e celestiais, e que o teu anjo protetor, Senhor, esteja sempre, de dia e de noite, o protegendo, o guiando, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o seu coração, Pai, de toda seta inflamada do maligno, e que toda palavra, Senhor, que um dia foi lançada sobre a sua vida, toda maldição hereditária nós declaramos no mundo espiritual e na tua presença desfeitas e quebradas em nome de Jesus, e que o óleo precioso que desce do teu trono, o sangue do Cordeiro, venha a ser aspergido sobre a sua vida, e que os seus pais e testemunhas recebam, Senhor, do teu rio a água viva, da tua videira a seiva da vida, para transmitir a ele toda a sabedoria necessária, para que ele sim, Senhor, esteja todos os dias reconhecendo a tua autoridade sobre a vida de seus pais e de seus padrinhos, e que o Senhor venha, Senhor Deus, sim, abrir as janelas dos céus, para que ele receba todos os cuidados espirituais e materiais, para que ele cresça em vida, em estatura, sim, Senhor, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos pela vida dele e pela vida, sim, de sua família, de sua casa, e nós o abençoamos e consagramos a Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos, podemos nos assentar. Vou chamar já aqui um microfone aqui. Algumas pessoas vão ser chamadas aqui para dar testemunhos. Usar aí de 3 a 5 minutos. A irmã Carla Fontoura, primeiramente, depois já na sequência a Juliana Machado. Já pode estar passando. Boa noite, irmãos. Carla Fontoura, como já foi dito. Deus abençoe a todos. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo pela obra através da minha vida, porque todo louvor e honra e toda exaltação e engrandecimento a Ele, amém? As mudanças que ocorrem dentro da minha casa, tudo que Ele está fazendo no meu trabalho também,
eu vejo assim que valeu a pena e está valendo a pena a cruz sendo aplicada para essa natureza cada vez mais ser esvanecida, humana, e que seja a natureza de Cristo falando através de nós, amém? Eu convido os irmãos para fazer uma leitura em Atos 2, o versículo 28, mas eu já digo para os irmãos, depois em casa com calma, vocês podem ler o Atos 2, do 14 até o 28, mas vamos ler só o versículo 28 para não tomar o tempo aqui. Amém? Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Até quando eu estou chorando, eu estou alegre. Me dê por conta disso. Não é tristeza, é um choro assim de tá valendo a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim, meu testemunho está ligado às orações, ao jejum. Eu entrei esse ano com um jejum bem rigoroso. E teve momentos que eu não podia nem tomar água. Tive sonhos, visões. E está ligado à terra, amém, irmãos? Nós estamos realmente no final da era da graça e não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para fazer de conta que a gente vem aqui. Tá tudo certo. Nem a oração aqui de exortação, né? Os mentirosos, os caluniadores são demônios. As almas são usadas por eles para fazer essas coisas, até que a luz venha e desperte, a gente começa a não ser mais caluniador, nem mentiroso, nem passar perna, amém? Porque Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para abrir o nosso entendimento, para a gente entender que a oração do Pai Nosso não é uma brincadeira, é uma profecia que está acontecendo. E venha a nós o teu reino, e o reino de Cristo está dentro de nós, amém, irmãos? Vocês concordam? E ele está sendo edificado todos os dias, quando nos humilhamos, quando a gente morre para nós mesmos, é dentro de casa, como eu falei, e no trabalho. E aí o Senhor me trouxe assim, umas experiências em relação a altares, amém? Vocês sabem que quando tu senta na mesa, é um altar, vocês sabem disso? Em casa, com a família, é um altar? Vocês sabem? Não sabem, não tenho vergonha, pode dizer, eu não sabia. Amém, glória a Deus, porque aqui demônio nenhum pode amarrar os lábios de vocês, amém? Aqui tem bastante anjo do Senhor, de peleja, de batalha, inclusive a presença do Espírito Santo está aqui. Então, não vamos ter vergonha de dizer, eu não sabia. Vamos botar por terra essa soberba, que inclusive foi pregado quarta-feira no Café com Cristo. Então, o Senhor me fez um déjà vu com a minha alma. E Ele fez eu lembrar como é que eu vim para a terra, em termos assim, nasci em pecado. Está tudo escrito aqui, não precisa ensinar vocês. Mas individual, a minha história para me entender o meu propósito. Para me ter paz, de caminhar em direção à luz, ao Pai, amém? E poder servir meus irmãos com amor, com humildade e simplicidade. O que acontece? Quando eu andava naqueles altares demoníacos, servindo Satanás e seus demônios sem saber, eu acendia velas e entregava comidas nos lugares, eu não sabia que eu estava dentro dos territórios demoníacos. E eu trouxe aquilo para dentro da minha casa. E aquilo foi assentado na minha mesa e assentado na minha cama. Aqueles demônios conviveram durante muito tempo, construindo altares e muitos altares, né, de miséria, escassez, e todo tipo de altar demoníaco. Não quero nem, falar aqui, porque a gente já sabe quais são as obras do diabo, amém? E o que o Senhor me mostrou? Um momento eu queria vender a minha alma para Satanás, antes de eu chegar nessa casa. Eu ia ir para a Encruzilhada do Sul, e já tinha um boi lá preparado, 4 patas, né, que chama na época. E o carro trancou, o Edinho não conseguiu, o irmão Edinho, meu esposo, né, o varão de guerra do Senhor, glória a Deus pela alma dele. Na época ele não conseguiu entender o motivo do estrago na parte mecânica. E nenhum outro também mecânico conseguia fazer o gol andar. Não era para ir. Inclusive eu desmaiei dentro de casa. E eu tinha um altarzinho cheio de bichinho nos fundos da casa. Amém? E para mim era normal, era natural, né? Estava com os olhos fechados, os ouvidos fechados. E no que eu passei mal dentro de casa, quando o Espírito de Deus me tocou, o altarzinho lá do inimigo, do adversário das nossas almas, pegou fogo. Ficou todo escuro, assim, prendeu fogo em tudo. E desde aquele momento, então, eu vim para essa congregação, para essa egrégora crística. E eu passei a ter dificuldades de me desprender desses demônios sem saber os tormentos que eu estava passando, porque Deus teve que usar pessoas e circunstâncias e muitos arranjos, tribulações bem intensas para me compreender o meu chamado, amém?
E cada um de vocês está passando por isso, ou ainda passa, ou nem se despertou, não entendeu por que está aqui na casa de Deus, qual é o propósito de estar aqui na terra, não sabe nem o que é o altar do inferno, o que é o altar celestial, talvez nem só está ouvindo o ministério da palavra, mas ainda não se despertou. Só que Deus me tocou o coração hoje para falar isso que eu vivi. Essas tormentas aí que atingiram a minha alma, meus filhos, inclusive o Senhor deu graça para o meu esposo, para o Edinho, porque ele também, né, muitas maldições hereditárias, ancestrais, e eu também, as crianças, todos nós estávamos assim, num emaranhado de trevas, e atualmente o Senhor me abriu os olhos e me mostrou que a mesa é um altar. Se a gente está junto ali orando em família, os demônios não têm legalidade. E o quarto também, a gente ora, a gente consagra ao Senhor. Se a gente está com o coração limpo, a gente se limpa com o cônjuge, ou faz discipulado da palavra dentro de casa, porque dos dois, só precisa de né, firmado na fé, os altares demoníacos não agem. Porque assim, irmãos, às vezes a gente acha que está sendo usado por Deus, mas não está aprovado por Ele, amém? Vocês não se enganem com Deus. Deus, ele faz obras malucas que a gente, assim, ó, aos olhos naturais, acha que é uma loucura, que nem é de Deus. Mas Deus permite muitas coisas acontecer para botar a nossa soberba por terra. E eu vivi isso na pele. Agora, atualmente, eu estou tendo paz de espírito, porque antes eu não gostava nem de servir meu marido, que dirá servir meus irmãos, amém? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, por me reconciliar verdadeiramente com Deus e permitir que o altar do Espírito Santo irradiasse dentro da minha casa e não permita mais que demônios usem nem a mente do meu esposo nem a minha. Depois de muita oração, muito quebrantamento, muita humilhação, muito diz que me disse na minha volta, coisas que vinham para me irar, para mim ir, mas eu sabia que era Deus permitindo para mim aprender a derrubar altares malignos, amém? E aí agora o meu esposo também, ele entrou em batalha espiritual, ele ora junto com a família, e isso não tem coisa que mais irrita o adversário das nossas almas, é um homem orando com a família. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês assim, não vamos perder mais tempo, por favor, de teimar com Deus. Vamos cuidar primeiramente da nossa casa, porque ela está em desordem. Algumas estão entrando em ordem pela dor, e porque foi necessário. A minha mesmo foi pela dor, muita dor. Muitos arranjos, muitas coisas assim que veio para limpar o meu coração e está agora ajustando o Edinho. E está refletindo lá no meu trabalho, porque alguns colegas meus já comentaram sobre separação, algumas coisas, e eu fui levando à mesa do Senhor, amém? E já fui logo explicando, assim, meio por cima, sobre o que é o altar do inferno e o altar celestial. E é bem importante a gente entender que às vezes a gente quer fazer bonito aqui, mas dentro da nossa casa está uma michorna, está uma imundícia, lá está cheio de altar de trevas, amém? Na mesa não se tem comunhão, não se tem oração, os irmãos não concordam que às vezes acontece isso dentro de casa? É celular ligado aqui, é um prestando atenção lá, não tem pedido de perdão, é uma coisa, e aí depois sai para a rua que é dar lição de moral nos outros, ou não é verdade? Então assim, ó, eu parei de fofocar, parei de querer dar lição de moral e me reconciliar com o Senhor e me reconciliar primeiramente dentro de casa com a vontade do Senhor. Hoje eu gosto de servir meu marido, ele diz até estranho, coitado. A gente fica pensando, será que não botou um veneno aqui na minha comida? Porque ele, às vezes, eu vou servir o homem e ele pega aquele prato assim, você nem agradece, ele diz obrigado. Mas assim, pensa com um pé atrás, sabe? Sempre desconfiado. Porque ele sabe a mulher que eu era, dura de coração, e sempre tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, altar das trevas, né? E agora eu tenho o prazer de servir, tudo que me mando fazer, eu vou lá com amor, com gratidão, eu vou fazer. Se me debocho, eu acho engraçado, levo para o Espírito. Se me xingo, também levo para o Espírito. Eu não sabe, irmãos, assim, é uma bênção ouvir o Espírito Santo. Eu não sei explicar para vocês, cada um de vocês tem que ter essa intimidade. Porque assim, eu oro todos os dias, fervorosamente, junto com meu esposo, pelo Ministério da Palavra. Oro por todos vocês, para que vocês se despertem, para que vocês vejam como é bom caminhar pela vida, como está aqui. A alegria do Espírito, depois que Ele vem, te enche por dentro. Quem é livre por dentro, é livre por fora, né? Tu não tem medo de homens. Na verdade, a gente tem que ter temor a Deus, porque é Ele que vai soltar nossos lábios, vai falar as coisas que tem que falar com coragem, com ousadia, porque senão, por que a gente vai estar aqui na casa de Deus se não é para ajudar os irmãos, amém? E eu também senti um estralo esse ano, maravilhoso, porque eu estava em lutas e batalhas para largar do álcool e da cocaína, tanto eu quanto meu esposo, né? Ele ainda está no cigarro, e para honra e glória, o altar nessa área
eu senti um estralo profundo que eu não sei explicar para vocês. Não vou mais passar vergonha com isso, o Senhor me soltou. Era necessário que eu ainda caísse nessa área e eu não estava entendendo. Tinha vezes que eu chegava a dizer, Senhor, me perdoe, com todo respeito eu vou falar, porque eu sei que o Senhor já me perdoou pelos meus pecados e está aqui, está conosco. Às vezes eu dizia, Senhor Jesus, Tu não existe. Ficava muito magoada porque eu caía sempre nessa área, né? Fazendo tudo certinho. E aí o Senhor me mostrou, sou eu, Senhor, que faço tudo isso, sou eu, Senhor, que criou tudo isso. Amém, irmãos? E na hora, no tempo certo, o Senhor vai tratando cada um, como foi liberado hoje no blog cedo, né? Que o tratar de Deus é diferente com cada um de nós. Porém, a comunidade lá fora está necessitada, mais necessitada que nós, né? Que a gente ainda daqui e dali, a gente tem a mesa do Senhor, tem a palavra, pode jejuar, pode chegar no Santo dos Santos, pode, né, se alegrar nas provações, porque a gente tem recursos espirituais. Os irmãos não concordam? E lá fora, eles estão precisando de nós, mesmo que nós estejamos em peleja, que a gente se abra e deixe o Espírito nos usar. E também, para encerrar, eu estou muito feliz que o gerente da minha loja era que ia dar entrevista na TV Melhorar, e ele ficou com medo, ele ficou com vergonha. E aí Deus trocou o gerente, veio o Jean, e o Jean aceitou a dar uma entrevista. E é isso que o Senhor queria me mostrar. Ele me coloca onde Ele quer, faz o que Ele quer, se é limpando o chão, se é dando aula, se é diarista, se é lá no campo colhendo maçã, não interessa, a obra do Espírito Santo também. E assim a gente tem que estar leves para o fluir do Espírito Santo. É claro que muitos de nós não entendem esse chamado, aí se perde, se esmurece, a serviço cai, né? Fica se prendendo no dinheiro, fica se prendendo nas coisas deste mundo, aí vai se perder mesmo, irmãos. Então a gente precisa ter essa humildade. A unção não é para mim, a unção também que eu achava que eu não ia sofrer, que eu ia ser alecrim dourado, que eu não ia ser tocado, né? Aí que o Senhor começou a trabalhar. Então a unção divina, ela se derrama e se transborda quando uma alma morre e outras recebem vida. Porque é o Senhor que dá graça para a gente passar pela prova, dando glória a Deus. E eu me alegro de ter cada um de vocês como minha família eterna na fé. Amém? E quando eu ver qualquer coisa, a misericórdia ela tem que ser exercida com alegria. Não vi, não sei e vou orar. E Deus abençoe a todos. Boa noite, Deus abençoe os irmãos. É uma tremedeira, né? Chegar até aqui. Assim, eu quero compartilhar com os irmãos a experiência que eu tive quarta passada na reunião, né, de lideranças. Que eu nem pensava que eu tinha aquilo dentro de mim, né? Porque vai passando os anos e a gente esquece, né? Eu quero ler uma passagem com os irmãos que está lá no Salmo 27. Versículo 10. Ali explica tudo, né? O que eu passei, assim, que eu achei que estava esquecido, apagado dentro de mim, mas no meio da oração que foi feito, ali o Senhor foi iluminando. Ele falou nos pontos que teve filhos que foram tentados, né, dentro do ventre da mãe, serem abortados. E aí eu comecei assim, ué, essa história se passou comigo, mas eu não falei essa história para ninguém, porque poucas pessoas sabem que a minha mãe se casou, né, e teve pouco tempo casado com meu pai, teve um filho antes, 1 ano mais novo do que eu, e eu a mais nova, né. E aí o meu pai aceitou só meu irmão, né, que era rapaz, era um menininho, né, e quando chegou ele não queria eu. E aí ele fez de tudo para que a minha mãe me abortasse. E eu fui o tipo assim, o que separou eles, né? No momento que ele soube que a minha mãe não queria me abortar, ele pegou, rejeitou ela e me rejeitou eu também, né? E aí, só que ele não sabia que mais tarde, né, o Senhor Deus viria recolher o meu irmão. E aí recolheu o Isaac dele, o que ele mais queria, né? E eu fui largada, né? Fui criada, revoltada, largada por ele. E no meio da minha família, que não me aceitava também muito bem, né? E eu me criei revoltada com todos, né? Por causa daquilo. E aí eu achava que eu era abandonada, eu era esquecida, mas não. Deus, Ele nunca me abandonou. Ele não permitiu, eu já tentei, eu confesso aos irmãos que eu tentei, quando eu era mais nova, a tirar a minha vida, porque eu não suportava a minha vida. Eu sofria muito no mundo, né? E aquele primeiro louvor que foi cantado, aquilo ali fala tudo de mim, de nós, sabe? Porque a gente estava no mundo perecendo, mas o Senhor nunca se esquece de nós, né? Então, assim, vamos repetir, irmãos,
Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Então, assim, no momento que eu me sentia sozinha, que eu sempre fui sozinha. Até então, assim, o meu irmão, né, eu perdi quando eu tinha 5 anos, me lembro como se fosse hoje. Eu fui criada sozinha, né? E eu achava que era sozinha, mas eu tinha Deus, Ele tinha eu. E aos 19 anos de idade, o Senhor me acolheu, me deu o refrigério, porque eu estava no deserto, padecendo, sofrendo, né? Mas Ele estava sempre me amparando. Meu pai me abandonou. O meu pai natural, aquele que era para me dar amor, carinho, proteção, aquele ali me abandonou. Mas o meu pai, o nosso pai, o celestial, aquele lá nunca. Porque eu podia ter pendido para o lado mais errado que muitos jovens hoje pendem. O Senhor não permitiu. E eu agradeço e glorifico o nome do Senhor. Mas não é em vão assim, irmãos. Olha, porque na reunião, assim, eu não esperava que aquilo, né, a oração, né, aí eu peguei a mão da Luísa e disse: Luísa, olha só, Luísa, parece que eu falei tudo que aconteceu comigo. E a Luísa olhou assim para mim: tu não chora, se tu chorar vai derreter tua maquiagem. E eu disse assim: tá bom, e eu engolindo o choro, né, mas assim, irmãos, me deu uma dor tão grande no peito, que parecia que meu peito abriu e eu parecia que eu caí no chão num momento assim, porque para mim era uma história que eu me criei ouvindo aquela história, mas que aquela história ficou enraizada em mim, e foi assim a causa de eu ter sido, rejeitada e rebelada contra as pessoas, né? E aí com 19 anos o Senhor me chamou, me deu refrigério e começou a tratar profundamente, e não estou livre ainda totalmente, né? Não estamos livres, porque aí meu pai, como ele foi embora, né, eu esperava ele vir todos os anos. Nunca que ele veio. E aí quando eu soube que ele morreu, e morreu minha esperança, aí eu comecei a chorar por um pai que eu nunca tive, né? Aí eu disse: meu Deus, mas eu sempre tive um pai, aquele que eu dizia, quando eu não conhecia, só ouvia falar de Jesus, né? Eu dizia: eu sei que existe um Deus. E quando o Senhor me chamou, eu encontrei uma paz, assim, ó. Aquele sofrimento que eu sofria foi assim, ó, entendeu? Assim, o Senhor está me ensinando a viver e não passar, né, isso para os meus filhos, né? Não foi fácil a minha trajetória de adolescente, ainda a minha de gente adulta não, porque o Senhor me trata muito duramente, todos os dias é uma renúncia, mas eu agradeço a Deus, mas eu encorajo os irmãos a vir a participar da reunião, porque a gente nunca sabe como o Senhor vai falar diretamente com a gente, né? E ali eu tenho certeza que Deus me libertou daquela história que eu ouvia, que estava escondida, que eu achava que tinha esquecido. O Senhor relembrou para me perdoar, porque a gente pensa, meu pai já morreu faz uns 7 anos já que ele morreu, mas eu achei que estava esquecido. Esquecer não quer dizer que a gente perdoou. Então agora, né, vai vir, né, as provas, né, daquilo que ele fez para mim, que ele tentou contra a minha vida no ventre da minha mãe. E aí agora eu vou ter que perdoar ele verdadeiramente, mesmo nunca ter convivido com ele, né, irmãos? Mas é isso, o Senhor vai trazer muitas coisas à tona, Ele vai começar a limpar o nosso coração. É a hora da limpeza do coração, né? Não vai ter mais nada escondido dentro do nosso coração. E Deus abençoe os irmãos, amém? Amém, irmãos. Eu queria abrir uma palavra com os irmãos ali em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 5. Convidar você a repetir comigo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Há um tema pairando aí, né, durante a semana, desde o domingo passado, falando sobre isso aqui, né? De que o diabo falou que se
eles acessassem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E outros muitos versículos, e é impressionante quando tu digita uma lupa de pesquisa sobre soberba, orgulho e arrogância dentro da Bíblia, o que puxa de versículos. Eu não sei se tu já fez isso, se tu tem Bíblia dentro do teu celular, experimenta um dia e lê todos os que estão ali, que falam dessa palavra. E eu fiquei pensando essa semana, ouvindo, né, e pensando, ouvindo e pensando sobre isso, né. Eu não sei se nós estamos no ranking de primeiro lugar, que são os cristãos, né, ou se estamos em segundo ou terceiro, né, não se pode arriscar, de um povo que tem um problema muito sério nessa área, né, que é o orgulho, a arrogância, a soberba, a altivez, né, por causa de deter. Isso depende da pessoa, né? A pessoa que se sente melhor porque ela tem mais dinheiro, o outro porque tem mais estudo, o outro porque tem uma família de renome, o outro porque tem um carro ou do ano, ou quase do ano, o outro porque ainda tem cabelo na cabeça, os olhos são bem bonitos, e por aí vai, né? O outro porque comprou uma roupa na semana e está se sentindo bem, porque está bem vestido. E todas essas coisas que eu falei fazem parte da nossa vida, mas nada disso é motivo para eu acariciar esse sentimento dentro do meu coração. Porque se tu procurar um dos primeiros versículos onde brotou esse sentimento, esse desejo, foi no coração de Lúcifer, aquele que se rebelou contra Deus e quis ser igual a Deus. E uma frase que me chamou muita atenção é de que um Deus jamais vai se submeter a outro Deus. Isso ficou martelando na minha cabeça nessa semana, e isso é verdade, né? Quem se considera Deus não se dobra para outro Deus. E não é a nossa luta aqui dentro? Não é o nosso embate diário, não é o nosso arroz e feijão de cada dia, fazer aquilo que o Senhor está me falando, fazer aquilo que eu ouço aqui, não depende do irmão A, do irmão B, não, é fazer aquilo que eu olho nesse livro. Há um embate, há uma luta, todos os dias, e a soberba nos engana. Nós lemos lá em Obadias, né? A soberba do teu coração te enganou. Eu ouvi algo esses dias, né, que eu vou relatar, que aconteceu aqui com um irmão aí, amigo nosso, né, que ele caiu de uma árvore bem alta. Ele caiu de uma árvore. E eu também estou pensando nisso, né? Como é que funciona a nossa cabeça, né? Porque às vezes tu pensa algo de ti, que tu é isso, que tu é aquilo, que tu tem tal posição, que tu tem um reconhecimento na comunidade ou na família, e daqui a pouco o teu coração está te enganando. E esse abençoado caiu de uma árvore alta e ele bateu no chão, e é óbvio, porque bateu as costas, a cabeça, e o cérebro acho que dá uma sacudida, né? E ele estava deitado no chão, e outro chegou e botou a mão nele para levantar, e ele dizia: me segura que eu estou caindo. Mas ele já estava caído, ele já estava no chão. E às vezes a soberba nos engana, assim, Deus já te derrubou e tu ainda não viu. Às vezes tem coisas que estão acontecendo na minha vida e na tua vida que já foi reprovação, já foi destituição de posição, de função, e você nem viu ainda. E tu está dizendo: me segura, me segura. Não adianta mais segurar. O decreto já foi dado. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o Espírito Santo anoja no meio cristão, é a soberba, é o orgulho, é a arrogância. É eu pensar que eu posso ser melhor do que você, de que qualquer um de que está aqui nessa sala, ser mais do que você, me achar melhor do que você, eu não prestar atenção no que você diz, porque eu acho que tu não tem nada para me passar, mas esse pensamento passa na nossa cabeça. Nem todo mundo tu dá atenção.
Nem todo mundo tu leva para casa o que aquelas pessoas dizem. Mas às vezes Deus está usando sim pessoas que você já desprezou, que você já intitulou que dali não sai nada. Como é que Jesus apareceu aqui na terra? Em que forma ele veio? Hoje nós conhecemos Cristo à distância, né? A experiência com o Espírito Santo é pouca, então tu conhece o Deus da letra, o Jesus da letra. E ele veio para conviver no meio de muitas pessoas orgulhosas. Quem era o povo que tinha mais orgulho na época de Cristo? Quem? Povo que tinha Deus. Quando ele encontrou um homem, né, que tinha uma posição de centurião, o que ele disse? Nunca vi fé como essa. O que ele olhou para aquele homem? Humildade. Jesus não diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não temos, isso aqui não existe na igreja, irmãos. É raro, é raríssimo. É muito difícil tu encontrar humildade, simplicidade no meio cristão. É arrogância, é palavras, palavratório, né? Bíblico, versículo e versículo, mas tu vai ver a atitude, às vezes, que são coisas simples. Aí intitulo o A, o B, o C e desprezo os outros. O que é isso? Daqui a pouco tu vai estar com a mão erguida assim: me segura, me segura. E o anjo vai dizer assim: mas tu já está no chão, só que tu que não viu. Estavam 3 pessoas nessa cena, né? O que caiu, o que estava levantando o outro do chão e o que estava assistindo. E o que estava assistindo me contou a cena. Ele era engraçado, ele dizia: me segura, me segura. Mas ele já tinha se esborrachado. Ele não tinha nem sentido que ele tinha caído. E no reino de Deus é assim. Quantas vezes, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nessa casa ainda, mas nós já vimos muitos irmãos caírem pela soberba, pelo orgulho, por pensar algo que eles não eram. E eu não estou aqui julgando ninguém, porque eu também pensei a mesma coisa. Então, quem pensa algo de mim é Cristo. O Senhor sabe quem eu sou. Que é a receita bíblica, né? Para quem gosta de anotar versículo, quando Jesus diz: Pedro, tu me ama? Não sei, eu não sei mais nada. Eu já dei tanta bola fora, que eu acho que quem sabe é tu. E ali Pedro foi salvo. Aquilo ali agradou. Aí ele disse, né? Que quando tu era jovem, soberbo, orgulhoso, prepotente, cheio de versículo, que eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu estou aqui desde tal ano, não importa, irmão. Eu cheguei aqui na década de 90, eu estou me sentindo cada vez mais um zero esquerda aqui dentro, porque eu estou sendo envergonhado por quem está chegando. Toda semana eu passo alguma vergonha por quem está chegando. Porque 20, 30, 40, para ficar 70 anos aqui dentro, não resulta em nada. É balela, conversa fiada. Se uma pessoa chegar aqui e ficar 1 ano no nosso meio, Jesus voltar, e ela praticar uma meia dúzia de versículos, ela emplaca com o Senhor, e nós não. Porque a soberba tomou conta. A soberba no mundo é detida por quem? Por quem tem conhecimento. Não é assim? A soberba é detida na igreja por quem? Por quem tem conhecimento. Porque quem não tem conhecimento e sobe nessa rampa e não sabe para que lado fica o Velho e o Novo Testamento, o que eles dizem para vocês? Me ajuda. Porque eu não sei, eu preciso da tua ajuda. Mas eu tinha que ter o meu coração igual dele quando eu venho aqui. Senhor, não importa quem vai ser, que vai cantar, o levita que eu gosto, o pastor que eu gosto, né, o testemunho que eu gosto, eu quero abrir meu coração para te receber nessa noite aqui. Que às vezes nós chegamos num culto desse aqui, isso aqui está travado. Tem um teto de bronze aqui que não sobe nada e não desce nada. O coração está totalmente enganado. Está me segura, me segura. Já se foi.
Ou então tu está pensando alguma coisa que não tem nada a ver com Deus para a tua vida. Há pouco a irmã falou ali de traumas, né? de gestação, de infância, que pode me levar a um complexo de inferioridade e um complexo de superioridade. Às vezes quem está com complexo de inferioridade aqui dentro é mais fácil se render para o Senhor. Agora quando vai para o outro lado, bom, esse aí é complicado, porque não ouve mais ninguém. Ele não ouve mais ninguém, tu quer sentar comigo, tu me ouve que eu te ensino. Eu aprender, não preciso mais. Eu já estou aqui há muitos anos, eu já cresci em vida, eu conheço todos os materiais. Conversa fiada, papo da carochinha. Se tu não mostrar na tua vida diária, marido e mulher, pais e filhos, nós temos problemas graves em relação à família aqui dentro da igreja. Tem filhos que casaram e os pais não respeitam nem a casa, nem a liberdade, nem o ir e nem o vir daquele casal. Porque pensa, eu sou mais velho, eu tenho mais maturidade, eu posso lá botar o bedelho na minha nora, eu posso botar o bedelho no meu genro. Não pode. Não pode, você está fazendo coisas do diabo na tua casa. Para com isso. O Senhor não te deu essa autoridade. Filho casou, tu levanta a tua mãozinha, Senhor, guarda, abençoa, que eles permaneçam no teu caminho e cuida deles. Vá com Deus. Amém? E depois dali é Deus que cuida. Ah, mas eu tenho 50 anos, meu filho tem 25, então ele tem que me ouvir. Depende. Ele vai me ouvir se ele quiser. E se ele não quiser, está tudo certo. Ele vai me ouvir se ele pedir um conselho. Tudo bem, vamos conversar, posso te dar um conselho. Mas Deus não me dá mais autorização, nem autoridade para me meter na vida dessas pessoas. Nem na vida de familiar, nem de neto, nem de nada. Mas há esse engano, porque é mais velho, porque está aqui há tempo na igreja, porque quer dominar, quer controlar, quer ficar monitorando. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Tem filhos de irmãos que não querem mais ficar na igreja por culpa dos pais. Enche a cabeça, enche o saco, perdão da palavra aqui, né? Das pessoas, a ponto que ela diz, eu não quero mais saber, eu sou muito perseguido. Isso é coisa que chega aqui, ó. Eu não estou contando história. Então nós temos que voltar a ter humildade para tratar com todos os tipos de almas que nós convivemos todos os dias. Aquele que precisa de paciência, eu vou ter que dar paciência. Aquele que precisa de tempo, eu vou ter que dar tempo. Aquele que tu sabe que está sendo maléfico, eu vou ter que ajudar ele também, de uma forma ou de outra. Se tu não conseguir ajudar diretamente, você consegue ajudar indiretamente, orando por essa pessoa, para que essa pessoa receba luz e saia desses caminhos. Amém, irmãos? Vamos lá que nós estamos com o nosso tempo aí já, próximo da Santa Ceia. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar aqui, consagrar os elementos, logo após vamos estar participando aqui, em nome de Jesus. O grupo Meraritas, por favor, para fazer aqui a Santa Ceia do Senhor. Eu pedi para o Jarbas fazer a oração aqui e consagrar a Santa Ceia. Lembrando, nessa quarta-feira nós temos quarta da bênção às 14 horas, amém? Todos os irmãos estão convidados a convidar pessoas. E louvor e adoração às 19, amém? Deus abençoe. Amém. Grande e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti o pão e o vinho e consagramos a Ti para essa Santa Ceia contigo, para rememorizar tudo que Tu tem feito pelo Teu povo há 2000 anos. Tu disse que teríamos que cear contigo todos os dias das nossas vidas. E por isto, neste momento, eu consagro a Ti em nome de Jesus, para que seja feita a Tua vontade e não a nossa, e que seja tudo como Tu queres e nada como nós queremos. Em nome de Jesus está consagrado o pão e o vinho. Amém.
Tu me vias, mas eu não te conhecias. O toque do teu amor veio com muita dor. Me rendi em meio a angústias e tristeza. Decidi abrir meu coração pra nascer. Não temas, não temas, porque eu te remi. Não temas, não temas, porque eu te remi. Ajuda e amparo só vem do meu espírito. Te levo à renúncia e ao desapego, para que eu possa viver em ti e agir por meio de ti. Não temas, não temas, porque eu te remi. Não temas, não temas, porque eu te remi. Tu me vias, mas eu não te conhecias. O toque do teu amor veio com muita dor. Me rendi em meio a angústias e tristeza. Decidi abrir meu coração pra nascer. Não temas, não temas, porque eu te remi. Não temas, não temas, porque eu te remi. Ajuda e amparo só vem do meu espírito. Te levo à renúncia e ao desapego, para que eu possa viver em ti e agir por meio de ti. Não temas, não temas, porque eu te remi. Não temas, não temas, porque eu te remi. Porque eu te remi. Um canto de comunhão, eu quero ouvir você cantar e a minha vida ministrar a nossa união. Vivemos todos como irmãos, devemos sempre demonstrar
O amor que Cristo ordenou para o mundo ver que somos diferentes, que vivemos tudo que falamos e as boas novas que espalhamos são de paz e amor. Que temos uma vida transparente e praticamos bem a toda a gente, pois nós temos em comum o nosso irmão Jesus. Quero abraçar-te, irmão, e dizer que és bem-vindo aqui. Ordena a bênção sobre ti. Sinto Deus em teu olhar. Você cantar e a minha vida ministrar a nossa união. Vivemos todos como irmãos, devemos sempre demonstrar o amor que Cristo ordenou para o mundo ver que somos diferentes, que vivemos tudo que falamos e as boas novas que espalhamos são de paz e amor. E temos uma vida transparente, praticamos bem a toda a gente, pois nós temos em comum o nosso irmão. Quero abraçar-te, irmão, e dizer que és bem-vindo aqui. Ordena a bênção sobre ti e sinto Deus em teu olhar. Quero abraçar-te, irmão, e dizer que és bem-vindo aqui. Ordena a bênção sobre ti e sinto Deus em teu olhar. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, pois confio em ti. Tu és a minha rocha, minha esperança está em ti. Somente em Deus esperarei confiante, pois sei quem tu és fiel. Eu te busco, ó Senhor, com todo o meu coração. Tudo o que eu tenho te dou. Receba o louvor. O grande eu sou, és tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao teu amor. O grande eu sou, és tu, Jesus. Eu te buscarei, eu me renderei ao teu
Amém, irmãos. Uma pergunta: tem alguma pessoa que está nos visitando aqui pela primeira vez numa reunião como essa? Você está nos visitando aqui? Ergue a tua mão um pouquinho para o alto. Se há alguém aqui que está visitando pela primeira vez, ali, nós temos 2 pessoas ali. Por gentileza, fica um pouquinho com a tua mão erguida até chegar alguém até você aí. Desse lado aqui ninguém, pela primeira vez. Sejam todos sempre bem-vindos à reunião aqui da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao final aqui, os irmãos que quiserem uma oração individual, pode estar vindo para a fila central aqui, aguardar até o irmão aqui, o diácono, conduzir você. Pedimos mais um louvor aí para os Meraritas. Amém? O Denis já pode orar e agradecer. Amém, Senhor. Amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por essa noite, toda a palavra que veio para nós, Senhor, todo o amor que você trouxe para o nosso coração, Senhor, todo entendimento. Eu peço, Senhor, que a gente possa levar a Tua palavra para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvi-la ainda, Senhor. Que a gente não tenha vergonha, que a gente possa levar a Tua palavra adiante e não tenha vergonha do irmão acabar não julgando, que a gente não tenha vergonha de encontrar um parente ou algum amigo que vá fazer alguma chacota e a gente acabar te negando, Senhor. Eu peço, Senhor, que você me dê todo entendimento. Eu peço, Senhor, que você me perdoe pelos pecados que eu tenho feito, que a gente sabe, Senhor, que a gente é pecador, mas com a graça e toda a glória que o Senhor colocou em mim, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que ore por minha família, ore pelos irmãos que estão aqui essa noite, pelos irmãos que não vieram, pelos irmãos que estão nos assistindo essa noite. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale das sombras e da morte. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale das sombras e da morte. Diz ao Senhor, é meu refúgio, meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Deus meu em quem confio, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará, te dará pastos verdejantes. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale das sombras e da morte. Cuida de mim, cuida de mim, mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte. Diz ao Senhor, é meu refúgio, meu baluarte. Diz ao Senhor, é minha verdade, é meu escudo. Deus meu em quem confio, Deus meu em quem confio, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste tua
disseste: o Senhor é meu refúgio, e disseste: o Altíssimo, tua morada. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.